Vamos fazer a leitura em Êxodo 33, a partir do versículo de número 12. A partir do 11, olha o que diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava a arraiar. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E prossegue no 12, dizendo: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés estava falando da intimidade dele com Deus. Mas ele diz: Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te, agora que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta, para que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhes: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés estava dizendo: Senhor, é melhor morrer no deserto, é melhor morrer com sede, com a pele ardendo pelo sol causticante do deserto, do que caminhar sem a tua presença. Naquele momento Moisés estava assumindo uma tipologia de Jesus Cristo, defendendo aquele povo rebelde do deserto, aquele povo que muitas vezes quiseram apedrejá-lo, mas ele se colocou como Jesus diante do povo, clamando a Deus. Deus tinha dito a ele: farei de você uma grande nação, vou varrer esse povo, vou tirar eles daqui, vou acabar com eles. Eles têm a cabeça dura demais, são ingratos demais. Mas Moisés disse: não, Senhor, vão falar mal do Senhor e vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto. Quem tem chamado é assim, mesmo às vezes amargurando a injúria, amargurando o desprezo, a ingratidão, mas não deixa de clamar a Deus por aquelas vidas. A transformação que Deus faz em nossas vidas é para que sejamos pessoas melhores. E a ordem de Deus para nós é: se teu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. É muito contrário do que o mundo nos ensina, pastores. Agora nós vamos para o Salmo 51. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Este salmo é um dos salmos mais belos da palavra de Deus, porque neste salmo Davi rasga o seu coração. Davi, que tinha errado tanto, uma sequência de pecados, se deitado com a mulher de outro homem, engravidado esta mulher, e tentado fazer com que o marido dela assumisse o filho do pecado, o filho que até posteriormente Deus matou, diz a palavra. Mas Davi, quando recebe o arrancar das máscaras pelo profeta Natan, ele se prostra em terra, chora, enche a sua cabeça de cinza, joga o rosto em terra e chora, clamando a Deus pelo perdão. Salmo 51, a partir do versículo 5. A partir do 4 ele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejam justificados quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Agora o 11 é forte, o versículo 11. Não me lances fora da tua presença.
e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Davi estava dizendo assim: Deus, eu não posso ficar sem o Senhor. Eu sei que errei, eu sei que pequei. O pecado de Davi estava oculto aos olhos do povo de Israel, mas ele disse: contra ti somente pequei. Ele estava até dizendo: esse povo pode até me perdoar, porque me ama como rei, como defensor de Israel, mas eu pequei diante de ti, e a tua santidade não me permite cometer um pecado desse e ficar ileso. E olha que mesmo amando Deus, amando Davi, ainda disse a ele: a espada virá sobre a tua casa. E por causa desse pecado, uma filha de Davi foi violentada por outro filho, e outro filho de Davi, o Absalão, matou Aminon por causa de Tamar. Essa palavra que eu quero pregar hoje, eu quero que eu e todos nós que estamos aqui à distância tenhamos uma consciência: Deus nos perdoa, Deus não muda seus planos. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, eu ia colocar o GPS de Deus. Deus recalcula a rota e coloca você no caminho da vitória, mesmo que o inimigo tenha tentado te tirar, te afastar, te destruir, te humilhar, te jogar no chão, mas Deus te põe de pé e diz: marche, porque longa é a tua caminhada. Oh, olá, bacanta, lá, suíde, canta, raça. Quando eu olho para a igreja do Senhor Jesus e imagino a santidade dele, eu fico pensando: Deus, que amor é esse? Que a tua palavra diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Nesse ministério de 10 anos como pastor, uma cena marcou a minha vida, e não é segredo, porque ele mesmo contou isso em púlpito. O irmão Jarilson, que era vizinho a nós quando a gente tinha a igrejinha ali, era nosso vizinho, e esposo da profeta que profetizou essa igreja, esposo da profeta que disse que Deus me faria pastor. Eles hoje estão separados. Um dia eu chego naquele posto descendo a Felipe Camarão, aquele posto lá na esquina para virar para a Cunha da Mota. Parei ali para abastecer. A minha esposa disse: olha ali, amor, quem é que está ali? Eu olhei assim, aquele homem de calção acocado no chão. Era a expressão da humilhação. O povo tudo ali, aquele homem de calção, sem camisa, jogado ali, acocado. Eu disse: quem é? Eu não conhecia. Ela disse: é irmão Jarilson. Eu deixei o carro abastecendo, saí. Cheguei lá, quando o pastor estava pregando sobre o paralítico, eu peguei na mão dele: levante, meu irmão, deixa eu te dar um abraço. Eu dei um abraço nele. Quando eu abracei ele melou a minha camisa de lágrimas, em soluço me abraçou. E ele disse no meu ouvido uma palavra que eu nunca vou esquecer. Ele disse: Deus, por que tu me amas tanto assim? Por que tu me amas tanto assim? Começou a chorar. E eu disse: Deus te ama, meu irmão. Ele disse: eu estava aqui humilhado, jogado aqui, pedindo esmola. Um homem que era o campeão aqui em reformar carros, a oficina lotada, estava ali pedindo esmola. E eu disse a Deus: Deus, eu preciso tanto de um abraço. Ele estava se sentindo muito humilhado diante daquela cena. Senhor, eu preciso tanto de um abraço. Eu cheguei lá e disse: receba o abraço de Jesus. Oh, glória a Deus. Irmãos, quando vocês estão assim, triste, abatido, deprimido, já se dando por vencido, receba o abraço de Jesus, que Ele vai mandar alguém para você, para te abraçar. Ele vai mandar alguém para te abraçar e para dizer: eu sou teu pai, eu sou teu amigo, o amigo que não inveja o que você tem, o amigo que não deseja o que você tem, pois foi eu que dei tudo a você, diz o Senhor. Diga assim: tudo que eu tenho, foi Ele que me deu, foi Ele que te deu tudo. Esse Deus maravilhoso que quer mudar as nossas vidas, quer nos dar aqui uma vida de felicidade.
100 vezes mais nessa vida, e na outra vida a coroa de salvação. A igreja precisa viver com essa convicção, porque são muitas lutas, são muitas coisas que vêm para nos tirar a paz, as investidas do inimigo tentando nos roubar a paz, a comunhão com o Espírito Santo, os acontecimentos que estão à nossa volta, um mundo em guerra, ameaça, um país dividido. O Brasil está dividido, irmãos, entre duas correntes políticas, depois de uma pandemia. Nós tivemos a solidão aumentada ainda mais. Quantas vezes naquela época a gente quis abraçar e não pôde? Ficou as sequelas daquilo. Viu, pastor? Depois daquele dia, pastor, você está tão mal que eu não estava nem conhecendo. É ele mesmo. Depois da pandemia ficou uma solidão na gente, uma vontade, uma carência de abraço, uma carência de amor. Eu fiquei 21 dias dentro de casa. Peguei a Covid 2 vezes, fiquei com a minha esposa 20 dias. Meu irmão, como é difícil. Como é difícil viver sem abraçar. Como é difícil naquela época não poder ver meus filhos. Receber a comida pela janela, pela porta, pela brecha. Aleluia. Hoje eu estou aqui para dizer para essa igreja, hoje nessa pregação, o recado de Jesus para essa igreja é: eu te conheço. Eu te conheço. E eu conheço você na profundidade. Deus te diz assim: eu esquadrinho o teu coração. Eu sei tudo que pensas, tudo que tu pensas, tudo que tu desejas. E Deus diz para você o que está escrito em Jeremias 29. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. São planos de paz e não de guerra, para no fim vos dar aquilo que você deseja. Os percursos de Deus são diferentes dos nossos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Moisés saiu da corte egípcia e achou que nunca mais voltaria lá. E um dia Deus manda esse homem voltar para lá. Agora você imagina o exército egípcio, o mais forte daquela época, pastores. Moisés vem com um pedaço de pau na mão. Vai lá, Moisés. Senhor, cadê meu exército? Está aí, ó, essa vara aí. Vai lá. Ei, irmão, pega essa palavra. É fraquinho assim mesmo que Deus vai te usar. A palavra de Deus diz que quando somos fracos é que somos fortes. A palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Moisés foi lá, arrancou o povo de lá. Aleluia. Irmãos, Davi era um pastorzinho, sem valor nenhum. Pastores, vocês que são estudiosos profundos da Bíblia. Viu, pastor Lenilson? Quando eu cheguei em Israel, eu tinha uma curiosidade. Saber se Davi realmente era filho de uma prostituta. Os guias de Israel, eles são formados em curso superior. São 5 anos e 1 ano de estágio. E quando eu cheguei lá, eu procurei para Mal. Mal era uma israelita casada com um brasileiro, que foi a nossa guia. Eu era o guia espiritual e ela o guia turístico. Quando eu estava lá nos campos de Boaz, onde Davi foi jogado lá para morrer. Jogado para morrer. Não é à toa que Davi matou Urso e Leão. Um senhor rico como Jessé era, jamais mandaria um filho dele para enfrentar as feras selvagens. Ele mandava os servos. E de vez em quando chegava a notícia que um tinha morrido. E Davi foi mandado para lá e eu disse: Mal, existe uma polêmica grande no meio dos eruditos, dos biblicistas, a respeito da origem de Davi. E ela começou a contar, ela contava e eu chorava. Ela disse: Davi era filho de uma prostituta grega. Só que aqui em Israel, naquela época, porque Israel precisava de homens que puxavam da espada, quando esse homem tinha um filho, homem fora de casa, por lei, ele tinha que trazer o filho para dentro da sua casa e criar ele, porque Israel ia precisar de homens para combater seus inimigos.
E Davi provavelmente mamou em sua mãe até os 3 anos e pouco, que era uma prática da época. Então ele foi arrancado dos braços de sua mãe, foi jogado dentro da casa de Jessé, humilhado, pisado, repudiado. Depois que ele tornou-se um pré-adolescente, ele foi pastorear. E a prova disso é que no dia que Samuel visitou a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, Davi não estava lá. Ele foi desconsiderado. Ele era nada, ele era um zero à esquerda. Ele era apenas um intruso naquela família. Ele diz assim: Deus me tirou de trás do monturo, de trás das malhadas. Provavelmente ele era o único que ia limpar o lixo da casa do seu pai, porque os seus irmãos eram soldados, Samá, Abinadab, Eliabe, eram soldados do exército de Saul. É tanto que eles estavam lá. Quando Samuel chegou, bateu os olhos em Eliabe e disse: pronto, é isso aí. E Deus disse: já rejeitei. Esse aí não, já rejeitei. E Deus disse para Samuel: você vê com os olhos, você olha a aparência, eu vejo o coração. Bate a mãozinha assim e diga: Deus vê o meu coração. E Davi foi chamado já com honra de rei. Só nos sentaremos à mesa quando ele chegar. Essa história me emocionou. Marco Antônio estava comigo lá. Marco Antônio viu os campos de Boaz. Eram precipitados, eram campos difíceis de pastorear lá. Era uma terra realmente difícil, muito distante de onde morava Jessé. Pastor, por que o senhor está contando isso? É para mim apontar para vocês, dizer: vocês podem até ser rejeitados, vocês podem até ser improváveis, mas são escolhidos. Diga assim: eu posso até ser rejeitado, mas sou um escolhido, uma escolhida de Deus. Sou uma escolhida, e isso nos basta. Nessa vida tem lutas, tem pelejas. Nesse mundo tereis aflições, mas o Senhor diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse: se você caminhar comigo, você vai vencer o mundo. Moisés venceu, Davi venceu. Davi passou o reinado dele todinho, o povo querendo arrancar ele do trono. Foi ou não foi, pastores? Formava todos os clãs de inimigo e vinha em cima dele. E tem uma cena de Davi, irmãos, linda, maravilhosa, que quando se junta todos, a palavra faz questão de dizer que todos os príncipes filisteus se reuniram para tirar Davi do trono. Sabe por quê? Porque ele não aceitava o pastorzinho de ovelha estar no trono. Eita glória! Tem gente na sua família que não aceita você ser crente, não. Mas ele não sabe que é você que ora, e os livramentos vêm por causa da tua oração. Continue orando, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Aceita o Senhor Jesus, salva a ti e tua casa. Oh, aleluia! Essa cena é aquela em que os inimigos se mobilizaram. Davi já estava cansado, ele tinha acabado de sair de uma guerra. Ele disse: Senhor, e agora? O Senhor me dará a ele em minhas mãos? Davi era corajoso. Deus disse: sim, Davi. Fica olhando para a copa das árvores. Quando você escutar o estrondo do casco dos cavalos, pode partir, Davi, que o meu exército já partiu na frente. Ei, irmão, Deus vai partir na frente, hein? Naquele problema lá, Deus já está dizendo: eu vou na frente. Ele está dizendo: eu vou solucionar, eu vou resolver, eu vou na frente. Tu vem aqui hoje para receber essa palavra, que o teu Deus marcha na frente. Oh, lá de canta lá bacana. Deus marcha na frente, irmãos. Às vezes eu fico olhando para mim, irmãos, eu tenho 65 anos. E eu penso assim: pastor Wesley, Deus, se não fosse o Senhor na minha vida. Porque não adianta não, viu? Quando você vê um velhinho contando vantagem, das duas uma: ou ele é muito cheio do Espírito Santo, ou é mentiroso que dói. Porque depois de 60, meu irmão, os amortecedor arreia, o cansaço bate, aquela vontade de não fazer mais nada, viu, Clarinha? Ficar só quieto. Aí sabe o que é que Jesus diz?
levanta e anda, porque é grande a tua caminhada. Quando Josué queria parar, Deus disse: Josué, ainda tem muita terra para conquistar. Deus estava dizendo: eu tenho muita coisa para fazer. Pastor Jackson, Deus está dizendo a você, pastor Jackson, filho, ainda tem muita terra para conquistar, tem muita vida para salvar, tem muito. Você vai invadir o inferno muitas vezes, para arrancar de lá os cativos e trazer para a presença de Deus. Oh glória, oh glória. Hoje de manhã eu saí de casa triste, irmão. Vim para o culto, primeira vez que eu vim para o culto de manhã, dia de domingo. Preguei hoje de manhã, fiquei tão feliz. Minha mulher se encheu do Espírito Santo, a neguinha chorou para se acabar. Hoje de manhã a notícia foi que a primeira moradora de rua que a gente acolheu na casa do pai foi embora. Ficou 8 dias na casa do pai, de domingo a domingo. A gente estava apostando tudo. A pastora fez dela uma filha. Ela descansou no colo de irmã Micheliane. Micheliane balançou ela na rede. A pastora comprou uma casinha de boneca, comprou bonecas para ela, comprou aquelas cabanazinhas de plástico, comprou uma para ela brincar de casinha. Porque conversando com ela, a gente ouviu dela que ela foi estuprada pelo avô aos 12 anos de idade. Ela não teve infância, 27 anos morando na rua. Eu disse: nós vamos investir tudo, viu, Rubinho? Vamos investir tudo. O que for preciso nós vamos fazer. Esses dias todos ela querendo ir embora, a gente conversando. Eu abracei ela: deixa eu ser seu pai, deixa a gente ajudar você. Hoje a filha dela foi visitar ela, mas a irmã, achando que ela estava lá, quando chegou lá, soube que ela tinha saído, choraram tanto. E eu fiquei triste. Aí o pastor Elis foi conversar com ela, gravou ela dizendo: eu vou voltar. Sabe por quê? Porque a irmã Micheliane lixou os pés dela e fez as unhas dela. E ela disse: eu nunca tinha feito as minhas unhas em toda a minha vida. Quando foi, Clarinha? Ela recebeu o carinho que ela nunca tinha recebido. Não foi o carinho nosso, foi de Jesus Cristo. Deus nos chamou para amar. Então, quando você tem um projeto que ele falha, que não é aquilo que você queria, você se entristece. Você fica a cabeça baixa. Mas eu disse: Deus, a tua palavra me diz. A Deus, a tua palavra me diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu tomo posse dessa palavra para a vida daquela mulher. Deus, eu profetizo em cima desse púlpito, na autoridade do nome de Jesus, debaixo do sangue do teu Cordeiro, que esta mulher restaurada vai testemunhar diante dessa igreja, e essa igreja vai chorar de alegria, sabendo que tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que refaz as vidas. Eu creio, irmão. Se eu não creio, eu morro. Diga assim: se eu não creio, eu morro. Se você não crer, você morre mesmo. Tem que crer, tem que marchar contra aquilo que parece improvável, mas eu sei que o meu Deus faz, eu sei que Ele tem poder, eu sei que Ele faz tudo, não há nada que Ele não possa fazer, e Ele diz: agindo eu, quem impedirá?